Capítulo 4. Escadas do Reino dos Céus. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Mateus 24, 14. Palácio do Cordeiro de Deus. Numa noite de sábado do mês de novembro de 2006, estava reunida juntamente com alguns irmãos num culto familiar. Enquanto adorávamos através dos louvores, o Espírito Santo mostrou, através dos dons espirituais, que estávamos dentro do coração de Jesus e que dali nós receberíamos virtude. Ainda no processar do culto, o Senhor me mostrou 7 escadas dentro do coração de Jesus e me disse para estar atenta, pois me concederia revelações a respeito dos 7 adjetivos de Jesus glorificado, sendo que a cada escada que eu subisse receberia as informações do reino de Deus. Então perguntei ao Espírito Santo quais seriam. Ele me fez refletir a respeito das formas figurativas de Jesus que constam na Bíblia, como Cordeiro de Deus, Apocalipse 5:6, Leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, Príncipe da Paz, Isaías 9:6, General Senhor dos Exércitos, Salmo 24, Isaías 9:7, Jesus Profeta, João 4, de 1 a 42, Jesus Noivo, Apocalipse 19:7, Cantares 1:15, Jesus Rei, Apocalipse 19:16. Observação: Deus, através do seu Filho Jesus, se manifesta aos pecadores nesses últimos dias. Daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. As orações do cristão fiel são enviadas daqui da terra para Deus em nome de Jesus, e as respostas de Deus vêm por ele também. E tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, disse Jesus em João 14:13. Terminou e voltamos para casa após comermos uma pizza deliciosa. No outro dia, comecei a digitar e receber as informações sobre as escadas do coração de Jesus. E embora eu estivesse curiosa a respeito, algumas circunstâncias da vida de uma mãe, pois tenho 2 filhos, me fizeram parar para atendê-los, mesmo querendo muito continuar. Mas eu tinha certeza de que quando voltasse, a visão profética estaria ali, aguardando-me. Neste contexto, eu entendo que muitas vezes nós deixamos de receber informações do Espírito Santo por falta de tempo, entre outras coisas. E às vezes até nos esquecemos do nosso chamado. Eu tenho procurado não entristecer o Espírito Santo e assim buscado me organizar no que concerne à administração do meu tempo, mesmo porque eu tenho muito temor em relação àquilo que já me foi confiado a passar para a noiva de Jesus. Eclesiastes 11:9. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Salmo 62:12. Somente no mover do culto do domingo, onde bem no início já podíamos sentir o calor do fogo da glória de Deus, é que a visão profética recebida no dia anterior se completou. A sensação da certeza de que o sobrenatural viria, dado o calor do fogo dos céus, já me emocionava. Então, adorando ao Senhor, cantávamos um louvor que diz: Abre os céus e desce, Senhor. CD Dependo de Ti, Casa de Davi, Londrina, Paraná, Brasil. Foi quando novamente eu me senti dentro do coração de Jesus. Então, subi a escada de ouro que dava acesso ao Palácio do Cordeiro de Deus. Fiquei maravilhada com a beleza incontestável daquele salão de festa. As paredes revestidas de pele de cordeiro, cujos fios são de ouro. A luz natural intensa formada em 7 chamas, tipificando 7 Espíritos de Deus, Isaías 11:2, e uma mesa cujas toalhas brancas são bordadas em fios de ouro. A mesa é como madeira revestida de cedro em ouro, sendo seus pés trabalhados como que por artesão. Os convidados ali assentados estavam vestidos cada qual com uma capa de pele do cordeiro,
tipificando proteção de Jesus, o Cordeiro. Sobre mim também foi colocada uma capa da pele do Cordeiro. O interessante é que eu estava vestida com um vestido longo de linho de escarlate, finíssimo, e meus cabelos estavam adornados de brilhantes e os meus pés calçados por um sapato sem igual. Naqueles momentos significativos, eu estava assumindo novamente a representação figurativa da noiva de Jesus. Apocalipse 19, 7 e 8. Assentei-me como noiva do Cordeiro Jesus naquela mesa sem fim, enquanto aguardava o processar do mistério. Foi quando o Cordeiro de Deus chegou bem próximo de mim. Eu podia vê-lo da forma como João do Apocalipse o viu. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Apocalipse 5, 6. Os pés do Cordeiro estavam prateados e reluzentes, e os seus pelos são alvos como a neve. Os seus 7 olhos de chama de fogo me observavam de maneira sublime. Naquele momento, meu temor aumentou ainda mais. Fiquei imóvel e meu espírito estremecia. Meu coração de noiva palpitava intensamente. Era amor misturado com temor. Atentamente, os olhos da noiva de Jesus olhavam de maneira penetrante para os olhos do Cordeiro de Deus. E de repente, como que num piscar de olhos, ela foi conduzida para dentro dos chifres do Cordeiro, que tipifica autoridade, governo. Dentro dos chifres eram como que torres de 7 andares, revestidas de ouro puro. Cada chifre-torre era um comando. Então, 7 chifres do Cordeiro tipificam 7 comandos, sendo que há interligação entre os comandos. 7 é número perfeito de Deus. Veja Gênesis 3, 2 a 3. Quando a noiva estava no 7º chifre-torre, foi-lhe mostrado o mapa mundi da terra, e em vários lugares havia como que réplicas das torres chifres do Cordeiro, sendo que das 7 torres chifres era passado comandos hierarquicamente para as demais torres menores espalhadas sobre a terra. Leia para sua meditação em Daniel 7, 14 a 28. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo império e toda potestade e força. 1 Coríntios 15, 24. O que mais me chamou a atenção foi que a 7ª torre chifre fica no céu como comando maior. Jesus é o comando supremo. Fiquei a indagar o porquê de não ter visto a réplica da 7ª torre chifre. Então o Espírito Santo revelou-me que o mistério do 7º chifre, a noiva só entenderá quando já estiver glorificada após o arrebatamento. Aleluias! As torres chifres estavam em pontos estratégicos, como na América do Norte, no Canadá, na América do Sul, no Brasil, na Europa Ocidental e também na Ásia, num país pequeno, na África e Oceania, Austrália. As torres chifres, que são ministérios do avivamento na terra, com autoridade de comando, estão posicionadas estrategicamente para que aconteça o grande avivamento. Do 7º chifre-torre que fica no céu, era passado o comando para os demais. Contudo, havia harmonia, homogeneidade e completude entre os comandos. Estrategicamente, as torres acesas revelavam a luz do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E, à medida que os filhos de Deus iam se posicionando em santificação, sendo libertos, purificados, curados e restaurados, as chamas das torres chifres aumentavam o resplendor. Depois, notei que havia uma proteção enorme sobre o Brasil, o pé direito do grande e último avivamento, conforme já relatei no primeiro livro. Então vi que o Cordeiro, Jesus, determinou a liberação de um príncipe do reino de Deus para a região central do Brasil.
Ele ficou a sua espada de 5 lâminas em terras brasileiras, e ali ficou como guardião. Também foi colocado a bandeira do avivamento, cujo lema é: Brasil, tu és escolhido. A bandeira era como uma faixa enorme e comprida, na cor verde bandeira acetinado, cujos dizeres estavam escritos em prata. As luzes dos céus refletiam dia e noite sobre a bandeira, e os anjos dos céus, diretamente da sala das nações, aplaudiam aquele ato profético dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Mateus 6, 10. Não sabemos quando será o tempo de Deus para que ocorra o grande e último avivamento. Percebemos que de tempos em tempos, Deus levanta nações com propósitos de avivamentos. Assim como fez na Rua Azusa, Los Angeles, Estados Unidos, há cerca de mais de 100 anos atrás. É tempo da nação brasileira se posicionar ainda mais. É tempo de avivamento. Aleluia! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Tochas do avivamento. Em outro momento, vi enormes tochas de fogo acesas em vários pontos do Brasil. E haviam tochas maiores e menores. As tochas maiores que se destacavam mais são intituladas como Torres do Avivamento. No processar da visão profética, observei que milhares de pessoas com suas candeias iam até as torres de comando do avivamento para acenderem suas lâmpadas e abastecer de óleo suas candeias. E vi várias torres que se destacavam no Brasil, entre elas uma no estado do Espírito Santo e outra em Minas Gerais. A suprema estrela de Davi. Para sua meditação, leia Lucas 2, de 8 a 20. Ainda durante o louvor, naquele culto daquele domingo, enquanto um jovem tocava seu violão e cantava um louvor espontâneo, exaltando o nome de Jesus, o Espírito Santo me concedia outra experiência profética que me fez vislumbrar. Senti a presença de Jesus ali. A sensação de sua presença gloriosa fazia meu coração pulsar de alegria e eu orava em línguas estranhas e chorava. O meu ser parecia que ia explodir. E embora tivesse um grande temor em relação ao que presenciava, eu queria mais e mais. Não me importava se meu corpo físico iria resistir à grandeza do dispensar da glória do meu amado Jesus, pois estava trêmulo. Eu sentia e via a luz forte se aproximar com maior intensidade. Era como se meu corpo tivesse dilatado os poros, dado o calor da glória. Então, olhei para os pés de Jesus e notei que eram pés de cordeiro. Depois percebi que ele estava vestido com vestes do sumo sacerdote. E olhei para sua cabeça. Nela estava sua coroa de rei, e em suas mãos estavam as marcas dos cravos. Foi uma experiência nova para mim, até mesmo para fazer associações. Contudo, eu sentia a grandeza majestosa vindo dele. Eu não conseguia conter as lágrimas. Notei que estava aplicado sobre o éfode sacerdotal, contendo as 12 pedras preciosas, conforme Êxodo 28, 17 a 21. A estrela de Davi na cor azul, lapidada, em várias linhas graduadas. Esta estrela apresenta 6 pontas. Nota. Leia Amós 5:26. Pois Jesus é a suprema estrela de Davi. Jesus é a estrela que procede de Jacó. Números 24:17. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel. Estrela ou cetro na linguagem oriental significa emblema de rei, de governo e autoridade. Leia Mateus 3:11, Daniel 8:10. Até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. 2 Pedro 1:19b. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Apocalipse 22:16b. Os magos do Oriente que foram a Jerusalém para adorar o Rei dos Judeus, Jesus,
foram avisados por Deus e por meio de uma estrela no céu. Mateus 2, de 1 a 12. A estrela, corpo celeste, era um sinal dos céus para guiá-los ao lugar onde estava o Rei Jesus. Era a manifestação da glória de Deus em forma de estrela. Observação: a estrela de Davi é um símbolo que Davi usava em seu escudo. Seus inimigos, ao verem de longe seu escudo, o identificavam e temiam. O desenho é composto por 2 triângulos, um apontando para cima e outro para baixo, conforme a observação de alguns. O primeiro triângulo aponta para tudo que é espiritual e o segundo para tudo que é secular e terreno, buscando unir o que é secular e terreno ao que é divino. Fonte: Livro Riquezas de Israel 2006, Pastor André Ricardo, Maiuaçu, Minas Gerais. Ao observar também atentamente as linhas graduadas da estrela de Davi, eu ouvia: seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele é o Cordeiro de Deus, a suprema estrela de Davi. Além dos adjetivos de Jesus, das pontas da estrela de Davi, dentro dela, em cada parte lapidada, nos diversos níveis, estão manifestos também outras representações adjetivas do nome de Jesus. Em seguida notei que a estrela de Davi entrou em meu ser. Senti o esplendor da glória de Jesus em mim e entendi o porquê da palavra de Jesus. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Ele é nosso irmão mais velho. Devemos imitá-lo, ter a sua mente, a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16 e Apocalipse 1,5. Rasgando os céus para o avivamento. Certa noite, logo após participar de uma vigília numa cidade de Minas Gerais, em que estava presente o grupo com cerca de 16 pessoas, o Espírito Santo me concedeu uma experiência extraordinária. 3 irmãs ficaram a conversar comigo, e foi quando senti em meu coração o desejo de pedir que as mesmas orassem por mim. Ajoelhei-me e uma delas começou a orar. E de repente a glória de Deus sobreveio de maneira intensa que eu fui sendo atirada para trás. Então, uma delas, já em mistério, falou: receba a espada. O mais interessante foi que, enquanto ela estava falando, eu já vi a espada florescente, e sua lâmina era tão grande que chegava aos céus. Minha mão, tomada pelas mãos do Senhor, começou a girar, fazendo um círculo de fogo ao redor do Cruzeiro do Sul. E depois rasgou-se o céu daquela cidade mineira. Era a liberação para o avivamento naquele lugar. Isso se deu em virtude de já terem sido feitos atos proféticos naquela cidade, como, por exemplo, o consagrar das águas, terrenos e ares, utilizando-se de sal. 1 Crônicas 13, 5, 2 Reis 2, 20 a 21, Levítico 2, 13. Óleo ungido, Tiago 5,14, suco de uva consagrado, 1 João 1,7 e sementes, Mateus 13. E o que mais me chamou a atenção foi o ato de lançar sementes, profetizando a conquista da terra para o Senhor. Observação: o lançar das sementes significa a conquista da terra, tomar território para o reino dos céus. O avivamento é semente. Devemos semear o trigo, a palavra de Deus. Ao lançar as sementes no ato profético, profetizando o avivamento, os anjos de Deus vão cuidar e replantar no reino espiritual, e assim viram a lavoura. Leia 1 Coríntios 15, 42 a 49, Mateus 13, de 1 a 24. A semente é vida, e o diabo, ele não faz vida. Ele veio para matar, roubar e destruir. João 10, 10. Pois bem, reconhecendo e crendo no sobrenatural de Deus, ao direcionar as minhas mãos através daquela espada, fiquei curiosa a respeito do Cruzeiro do Sul ter sido circulado. Leia Atos 7, 42, 43 para sua meditação.
discernir dentro de outras coisas, estarem sendo naquele momento manietadas as influências malignas nos ares, bloqueio satânico, sendo assim dado ordem aos exércitos de anjos de Deus daquela posição angelical para descerem e batalhar em prol dos filhos de Deus daquela cidade mineira, para que fosse estabelecido o avivamento designado pelo Espírito Santo. Leia Jó 38:7, Salmo 148:3 e 1 Coríntios 15:40. Profetizando às alturas. Instalação de uma das torres do avivamento. Os mistérios de Deus aumentavam em profundidade à medida que buscávamos mais. E no mês de agosto de 2007, o Espírito Santo me conduziu a realizar um propósito de 7 dias, juntamente com uma família pastoral, em um monte numa cidade de Minas Gerais, Brasil, próximo ao Pico da Bandeira. Entre outras bênçãos, novamente o Espírito Santo de Deus usou o meu espírito para circular e rasgar o céu de bronze daquele lugar, que são opressões demoníacas, através da espada do Senhor, a fim de liberar o avivamento nas montanhas de Minas Gerais. Fui atraída para dentro da lâmina da espada, que já estava em pé sobre aquele lugar, e conduzida para o seu ápice. A glória visível de Deus estava acima da espada, estando assentado de forma circular os 70 líderes do exército dos céus. A minha visão espiritual foi sendo mais aguçada, e então presenciei a instalação de uma enorme torre de placas reluzentes ali. Era mais uma torre do avivamento sendo instalada. O que mais nos surpreendeu foi que o propósito daqueles dias não foi a respeito de avivamento. Porém, após confirmar nossa vitória, dando-nos sinais sobrenaturais no físico, coube ao Espírito Santo estabelecer os seus desígnios e nos revelar desta maneira. Também ficamos impactados com o agir de Deus, quando o Espírito Santo determinou que fosse instalado na lateral daquela torre uma enorme antena parabólica celestial na dimensão espiritual daquele lugar, fazendo ligação entre a terra e os céus. E o mais surpreendente ainda foi que naquele último dia de propósito, o Senhor nos permitiu levar conosco uma mulher abençoada do estado do Espírito Santo Brasil, que trabalha todos os dias para o reino de Deus, juntamente com seu esposo, numa rádio via internet. E o Espírito Santo revelou que ela tinha recebido a autoridade de Jesus para instalar aquela antena, pois o seu Espírito tinha acesso ao ministério da comunicação dos céus. Após instalar a antena celestial, os céus se abriram e várias dimensões celestes surgiram como faixas de luzes, e diversos exércitos dos céus, em suas respectivas características e funções, apareceram nos ares, descendo representantes do mesmo para aquele monte. Então, movidos pelo Espírito Santo, gritamos, estendendo as mãos para aquela cidade mineira: desperta para o avivamento, cidade, desperta para o avivamento, estado de Minas Gerais, desperta para o avivamento, Brasil e nações. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Abacuques 3, versículo 2a. Aleluias. Glória a Deus.